Diante da atualização agora da Andrômeda, quais são os anúncios que mais performam, os melhores tipos de anúncios para se fazer? E eu tô até rindo diante disso e já vou explicar o motivo. A questão é o seguinte: primeiro de tudo, esse movimento que a galera fica compartilhando em relação a narrativas de mudanças e de novos movimentos, novos formatos, é algo muito simples, muito básico. É o que a gente considera aí muito atrelado ao tal do FOMO. O mercado está mudando, as coisas estão mudando, tá tudo se renovando e se tu não se mexer, tu vai ficar para trás, tu não vai ter sucesso, então tu tem que se atualizar aí, entendeu? E a questão é o seguinte, destrinchar essa tal dessa mudança em dois pontos primordiais para abrir tua cabeça em relação aos anúncios. O que vai realmente funcionar com as novas atualizações aí da Andrômeda, vamos dizer assim. E a questão é o seguinte, quando eu olho para atualizações nesse sentido, pensando em anúncios, eu divido em duas partes. A primeira é a questão da tecnologia. Que aí, beleza, eu até assino embaixo de quem fica falando disso, de que mudou, agora vai ser diferente. Beleza, vai ser diferente mesmo. Se eu tenho uma ferramenta XYZ, isso olhando pro lado da tecnologia, da ferramenta mesmo, beleza, ele atualizou, pô, um botão que estava aqui, agora ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá lá, enfim, entendeu? Mudou de cor, agora o display tá diferente, o front-end tá diferente, mudou alguma coisa aqui, tal, enfim, mudou. Como que tu vai mexer na ferramenta? Então, beleza, tu tem que se atualizar, tem que aprender a mexer e tal, enfim. O outro ponto é a questão da narrativa. É a questão de como que tu vai pensar, o que que tu vai falar para as pessoas ali do outro lado para que tu consiga converter elas. E aqui que mora a grande sacada da parada toda, que todo mundo fica se descabelando quando tá pensando em anúncios. E por quê? Quando se olha para a tecnologia, independentemente de como que a ferramenta ali, a meta, ela venha distribuir esses anúncios, a ideia é sempre a mesma. A meta ali, Andrômeda, o gerenciador de anúncios, ele está distribuindo, ele está ampliando o alcance de uma mensagem. E a base da mensagem, ela não muda, porque a base da mensagem, ela é pautada em comportamento humano. Eu penso em alguma coisa ali para escrever, para que a pessoa do outro lado ela tome determinada ação, entendeu? Estou sempre considerando o comportamento humano. E o comportamento humano ele é basicamente o mesmo. Desde que a gente se entende por gente. Desde lá os primórdios, os primórdios, os primórdios da humanidade, sabe? Hoje em dia, claro, tu pode olhar, mudam-se vários traços, beleza. Mas as nuances são basicamente as mesmas. Quando a gente para pra pensar em comunicação. Se tu parar pra pensar no dia a dia, entende? Em quando tu conversa com um amigo, quando tu conversa com um familiar, quando tu conversa com qualquer pessoa, para pra pensar nas nuances em que tu fica mais curioso, nas nuances em que tu fica irritado, que tu fica estressado, que tu fica com vontade de querer saber o restante do que vai acontecer, o desfecho, onde se tem uma atenção maior e que tu presta mais ou menos atenção. Essas nuances elas nos acompanham, vão continuar nos acompanhando para sempre, basicamente. Sabe? Então, é até engraçado pensar em, pô, quais os tipos de anúncios que agora vão performar melhor conforme a Andrômeda se atualizou. Cara, se tu sabe fazer anúncio bom, se tu sabe, se tu entende real de comunicação, ou minimamente falando, tu precisa ser um mega de um especialista, mas tu tem noção mínima de comunicação bem direcionada e intencional, o tal do copy, seja para te vender, para te construir marca, fomentar a identidade de marca, o tal do brand, enfim, seja lá o que for, cara, independentemente de da Andrômeda ela distribuir um anúncio, depois ela mostrar para milhares, ou de ela pegar uma amostragem, depois ela pegar outra amostragem, depois ela fazer sei lá o que, ela pode distribuir do jeito que ela quiser. Mas a nuance da comunicação, da mensagem, a base, não muda. Uma vez tu aprende a fazer bons anúncios, tu aprende, sabe? A movimentar as pessoas ali do outro lado com base no comportamento humano, cara, independe da Andrômeda mostrar do avesso, enfim, sabe? Não muda. Como eu disse, o viés de tecnologia, de ferramenta de atualizar, beleza, fica por dentro, entende como é que a plataforma está mudando e tal. Isso para qualquer coisa que tu venha utilizar. Mas nuance de comunicação, pensando em anúncio, cara, se fosse realmente mudar a todo momento, tivesse os melhores formatos, agora que atualizou e não sei o que, cara, os grandes nomes, não só do digital, porque o digital é uma bolinha que muita gente fica fechada só olhando para digital, as referências do digital em relação à publicidade, em relação à propaganda, em relação à copy, são aí copywriters que trabalham na área há 1 ano, há 2 anos, sabe? Enfim, e que ficam botando plaquinha aqui atrás e falando um monte de coisas com base em gatilhos mentais, isso, aquilo, aquele discurso que a gente já tá cansado de escutar. E se fosse realmente falha, esse falho, esse embasamento de, pô,
Se tu entende uma vez que o que realmente funciona, tu não precisa ficar eternamente se atualizando, correndo atrás feito um louco, sabe? Cara, não se estudaria os conceitos antigos de publicidade. Livros aí que foram escritos há 50, 60, 70, 80, 100 anos não continuariam sendo lidos hoje em dia. Os mesmos conceitos, as mesmas ideias sendo aplicadas, sabe? Enfim, então pensa um pouquinho nisso. Quando se trata de tecnologia, de ferramenta, beleza, se atualiza, entende as nuances do mercado para te caminhar junto, ficar por dentro, beleza. É uma coisa que tu vai ter que entender para suprir essa mão do viés tecnológico. Mas quando se trata de comunicação, tu pensar no melhor formato, no que agora Andrômeda vai entregar melhor, cara, Andrômeda ela vai continuar entregando bons anúncios. Seja Andrômeda, seja um Meteoro de Pegasus, seja lá quem for. Agora quero ver quem é que vai pegar a referência do Cavaleiro do Zodíaco. Mas, entendeu? Quando tu entende a base de fazer bons anúncios, não importa o jeito que ela vai distribuir, ela vai estar sempre fazendo o mesmo papel. Ela pode pegar e testar no momento, depois distribuir mais, distribuir menos, testar aqui, ali, colar, mas ela vai estar sempre ampliando, é isso que o tráfego faz. Ele amplia o alcance. E se a tua mensagem ela é ruim, ela vai continuar sendo ruim, independentemente da ferramenta, da tecnologia, da maneira que ela venha a exercer ali a função dela, entendeu? A base, o criar bons anúncios é o que tu tem que dominar, tu tem que entender as nuances. E não aqui por puro merchan, por pura propaganda, mas eu tenho um checklist muito simples, é um produto de entrada, o produto mais barato que eu tenho, com justamente a base, critérios para que tu consiga avaliar os anúncios, consiga interpretar bons anúncios, consiga entender como que funcionam os anúncios, validar os teus antes de subir no tráfego para que eles tenham mais condições de performar bem, ou seja, para que tu consiga converter muito através dos teus anúncios. Acima da média, tanto quanto as pessoas certas. Até porque tu converter em volume não quer dizer que tá convertendo bem. Às vezes tu tem uma quantidade absurda de clique, mas nada qualificado, nada converte na outra ponta, na página, seja lá pra onde tu for levar essas pessoas aí, beleza? É o que eu chamo de checklist ACM, anúncios convertem muito. Se tu tem interesse, clica aqui embaixo e dá uma conferida, vou deixar aqui o link, beleza? Se tu não quiser, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu só venho aqui nesse vídeo justamente te esclarecer em relação a esse pensamento, que é uma coisa que me incomoda, real. Porque o mercado tá sempre de mudança, 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 o digital tá sempre nisso, mudança, mudança, para que venda esse discurso de atualização, para que tu tenha que atualizar os teus conhecimentos em tudo e tu tenha que estar comprando cursos e cursos e cursos e ferramentas e um monte de coisa, sabe? Isso é mais um discurso de venda básico. E, como eu disse, funciona para algumas coisas. Tecnologia, por exemplo, beleza. Mas quando tu está olhando para comunicação, para a base do que comunicar, cara, grosseiramente, ou tu sabe ou tu não sabe. Ou tu entende comportamento ou tu não entende comportamento. E isso, basicamente, não muda aí com o passar do tempo. Fechou? Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte, compartilha quem tu acha que vai ser útil e fique comigo para mais e melhores vídeos, cada vez mais. Valeu, tchau, tchau.